Oi, tudo bem? Oi, sejam bem-vindos ao programa We Believe, que em português é Nós Cremos. Podem nos seguir e visitar no site www.facebook.com/WeBelieveShow. E também podem nos visitar no site webelieve-show.org. Meu nome é Daniel. Meu nome é Jean Carlos e hoje nós vamos falar sobre a quinta regra de fé. E eu gostaria de ler um pouco para vocês. E fala o seguinte: cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos, por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar suas ordenanças. E Daniel, você poderia explicar um pouco para nós sobre o comecinho da regra de fé? Cremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia? Sim, posso. Então, quando fala que alguém precisa ser chamado por Deus por profecia, está falando sobre o sacerdócio. Então, o sacerdócio é o poder de Deus que é concedido ao homem por meio de Deus. Então, é por meio desse poder que as ordenanças, que vamos falar um pouco mais depois, são feitas. Também é por meio desse poder que os milagres são feitos. Então, esse poder é a maneira que Deus abençoa os filhos dele aqui na terra, por meio do sacerdócio. Então, vamos falar sobre essa regra de fé parte por parte. Então, a primeira parte é que acreditamos no sacerdócio, mas a segunda parte, então, é sobre a imposição de mãos. Então, o que quer dizer isso, Jean? Exatamente, ele fala por profecia e pela imposição de mãos. Como você já falou, o sacerdócio é o poder que o homem tem para que nós possamos agir aqui na terra em nome de Deus. Então, desde o tempo de Adão, o Senhor ele passou o sacerdócio para o homem. Então, o homem, quando recebe o sacerdócio, ele recebe através de imposição de mãos. Então, nós passamos esse sacerdócio para alguém que tem autoridade, nós temos autoridade, passamos para também um outro portador digno, também um outro homem digno, ele recebe essa autoridade e também ele irá ajudar várias pessoas. Assim como no mundo nós temos missionários, nós temos as sisters, nós temos os elders, e eles pregam o evangelho, eles têm essa autoridade e eles têm esse poder para que eles curam pessoas, eles ajudam e pregam o evangelho a todo mundo. E logo no finalzinho ele fala assim: para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Você poderia falar um pouco sobre essas ordenanças? O que são essas ordenanças, Daniel? Então, as ordenanças são as coisas sagradas que nós fazemos e entramos em um contrato com Deus. Então, um exemplo de uma ordenança seria o batismo. É algo que nós fazemos para mostrar para Deus nosso desejo de seguir o Salvador e para guardar os seus mandamentos. Então, é somente por meio desse poder que as ordenanças valem. Então, precisa ter esse poder do sacerdócio. Então, é muito interessante que acreditamos na Igreja de Jesus Cristo no sacerdócio. E também é interessante que sabemos que um homem precisa ter o sacerdócio para então passar para um outro homem. Não é que alguém estuda as escrituras e pensa: eu quero batizar alguém, e vai lá e batiza alguém, mas tem nessa organização. E hoje nós temos isso na igreja, nós temos o sacerdócio, nós temos esse poder e assim como existia antigamente também nós temos hoje também esse mesmo poder, essa mesma autoridade. Eu gosto muito dessa regra de fé, ela me ajuda bastante em minha vida e eu sou muito grato por saber dessas coisas, eu sou muito grato por saber que nós temos esse poder, nós temos esse sacerdócio, nós temos esse chamado aqui na terra. Minha vida também tem sido muito abençoada por causa do sacerdócio e posso sentir o amor que Deus tem por mim por causa desse poder. Então convidamos vocês a aprender mais sobre o sacerdócio e fazer convênios sagrados com Deus com esse poder. Então foi um prazer falar com vocês sobre essa quinta regra de fé. Então até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.